Bom dia. Bom, bom dia, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre fé na religião ou fé em Deus. Qual devo seguir? Bom, tenho observado que hoje em dia tantas pessoas rejeitam fortemente o Evangelho ou tudo que diz respeito a Deus e a sua palavra. Eu percebo que algumas pessoas até se incomodam quando a gente começa a falar de alguma coisa a respeito de espiritualidade, de Deus, de algo relacionado à espiritualidade. Eu acredito que várias dessas pessoas um dia foram decepcionadas ou conhece alguém que foi decepcionado. Talvez foi para a igreja em busca, primeiramente, é claro, de Deus, né? Um conforto de Deus, ter um encontro com Deus ali na igreja, ou em busca de uma palavra de ânimo, e acabou encontrando outras coisas, acabou se decepcionando fortemente, acabou encontrando somente palavras vazias, acabou somente encontrando aparências, os apertos de mão, um sorriso estampado no rosto, pessoas bem vestidas, bem cuidadas, acenos, mas infelizmente só aparências, só aparências. E nós sabemos que só aparência não resolve. As pessoas exigem mais da igreja, as pessoas estão pedindo mais do povo de Deus, mais atitudes, mais, mais, mais ação. E observando tudo isso, torna-se uma armadilha a religião. Veja que tudo isso o Jesus já havia denunciado, e por isso que um dos motivos ele foi levado à cruz, porque ele surgiu denunciando, confrontando essa falsa religião, confrontando esse tipo de fé que as pessoas estavam vivendo, uma fé na religião e não no Deus da religião. Vamos ver lá em Mateus 23, do versículo 1 ao 7, que a palavra de Deus diz. Mateus, vamos lá, eu vou abrir a Bíblia aqui para nós ler certinho, mastigadinho, para ver em qual fé nós devemos andar, na fé em Deus ou na fé na religião. Mateus 23, 1 ao 7, diz assim, ó. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que estás no céu. E observe também o versículo 25 aqui, que ele fala assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, portanto, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Aqui Jesus estava denunciando o quê?
o legalismo, a frieza da religião. A religião, ela é muito fria, ela é muito legalista, muito formalista. E em Colossenses também, o apóstolo Paulo vai escrever da seguinte forma. Veja bem, vamos lá para Colossenses. Colossenses 2, do versículo 20 ao 23. Observe o que o apóstolo Paulo falou. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito de aparência e de sabedoria, como culto de si mesmo, da falsa humildade, de rigor ascético, rigor severo no corpo, todavia não tem valor algum contra as paixões carnais. Observe que a religião não resolve o real problema do ser humano. Não resolve. Então, se você não quer se decepcionar e depois pôr a culpa em Deus, ou falar que o evangelho é mentira, falar que Deus não existe, ou se tornar um ateu por causa disso, é fácil. Não coloque sua fé na religião e nem tampouco nos homens. Olhe para a palavra de Deus, para que os ensinos que contém na palavra de Deus, você por si só, não precisa de ninguém ler para você. Você por si só pode comprar uma Bíblia aí em qualquer lugar e pode por si só ler a palavra de Deus, orar a Deus, que Ele vai dar um entendimento para você entender e não cair nessas armadilhas que muitos estão caindo e estão desistindo da fé e criando uma certa resistência, uma certa revolta contra o Evangelho, contra a igreja, contra Deus. Observe que a religião não resolve o real problema do ser humano também. Observamos que tem muitas pessoas super religiosas dentro da igreja, mas ainda não se livraram do velho homem, não se livraram das velhas práticas do pecado que vivia outrora. Às vezes comete uns deslizes, às vezes fracassam, às vezes some da igreja e depois aparece de novo. O que acontece isso? Essa pessoa está canalizando a sua fé na religião. Está sendo uma boa religiosa ou um bom religioso, mas ainda não canalizou a sua fé em Deus e não teve aquele real encontro. E observe também que a religião, ela não tem nenhum poder contra o pecado. Ela não tem. A pessoa pode ser religiosa do jeito que for, formalista, legalista, perfeito, mas não vai estar livre do pecado, não vai conseguir dominar a sensualidade, as paixões da carne que acabamos de ler aqui, Colossenses. Porque todas essas coisas são preceitos e mandamentos de homens, usos e costumes que vão desaparecendo com o tempo. E outra coisa também que me chama a atenção é que quando a pessoa é muito religiosa, ela sempre está pronta a criticar, sempre está pronto a acusar as pessoas, a apontar os erros das pessoas e não olha para si mesmo. O problema do ser humano é a sua inclinação para o pecado e desobediência a Deus. Romanos 3:23 diz a palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se você quer viver uma nova Cristo, sabe aquela vida que Jesus prometeu, e tereis vida e vida em abundância, sabe aquela nova vida? É você focar sua fé em Cristo, em Deus. E Ele que vai operar em você, através do Espírito Santo, o processo da regeneração, da transformação de vida, o novo nascimento. E, lembrando, só vai herdar o céu aqueles que nasceram de novo, da água e do Espírito, e que agora estão libertos das práticas humanas, das práticas velhas, dessas práticas aqui que somente fica preso às regras, aos procedimentos, à cultura, da religião. As pessoas hoje não querem ouvir meras palavras infladas de amor e piedade. Não, elas querem e precisam de uma ajuda, elas querem atitude no cristão, elas querem uma prova desse amor. Assim como Jesus
provou o seu amor para conosco, entregando a sua vida na cruz, as pessoas estão exigindo o mesmo das igrejas, o mesmo de nós cristãos. Observe nos primórdios da igreja primitiva, os líderes e a membresia em geral, todos tinham tudo em comum. Eram um só povo, um só coração. Veja bem Atos 4. Veja bem o segredo aqui. É simples, está tudo aqui na Bíblia. Só você abrir e ler que você vai entender. Atos capítulo 4, versículo 32. Versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja bem como que era a ação social. A ação social, ninguém, o pastor não obrigava ninguém, a liderança não obrigava ninguém a contribuir, dar o dízimo, oferta. As pessoas eram movidas por Deus, pelo Espírito Santo. Havia uma alegria em ajudar ali a igreja, porque sabia que ali todo aquele recurso ia ser canalizado para os irmãos mais simples, ou não, ou, às vezes nem simples, às vezes aquele irmão que estava passando uma fase de provação, uma dificuldade financeira, um problema na família, que precisava de um suporte, era chegada ajuda para aquela pessoa. E aquilo ali, a sociedade que estava em torno, os romanos, os prosélitos que em Jerusalém, e toda a circunviança ali, todo o povo daquela época, via as atitudes acompanhando a pregação de Pedro. Pedro pregava o amor de Cristo, pregava a salvação, uma nova vida, mas pregava mais ainda nas atitudes, na ação da igreja ali diante da sociedade. Então transformava aquele convívio social, era transformado, impactado pelo Evangelho de Cristo, pelas pessoas que canalizavam a sua fé em Jesus e não na religião. Observe que aqui não fala aqui, a denominação da igreja primitiva fundou o nome de Assembleia não sei que lá, ou presbiteriano, ou metodista, não, ou batista, não tinha isso. Era a igreja de Cristo e pronto. E o povo trabalhava ajudando uns aos outros ali, não precisava nenhum líder ficar forçando nada a ninguém. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo acho que 6 a seguir, ele fala que cada um contribui segundo lhe propôs o coração. Quem tocava no coração? Era o Espírito de Deus. Então, a fé da igreja primitiva, porque havia aquele avivamento, e aquele avivamento transformou aquele mundo antigo ali, onde a igreja surgiu. Por causa disso, a pregação da palavra era efetivada nas atitudes, e as pessoas viam essa atitude. Então, você pode observar, as igrejas que crescem hoje, que atraem as pessoas, geralmente as pessoas ali estão vendo o efeito daquela comunidade no meio do bairro, ali no meio daquela comunidade carente. Eles estão trabalhando com atitude, o povo quer ver atitude, não quer ver palavra. Porque palavras, qualquer um pode falar bonito, qualquer um pode falar eloquente, mas eu quero ver atitude no dia a dia. E é isso que o povo está exigindo. Conclusão. Vemos que a fé na religião pode, ao invés de nos aproximarmos de Deus, acaba nos afastando e até mesmo arruinando a nossa fé em Deus, até mesmo nos levando para um ceticismo espiritual, para um ateísmo, perdendo a salvação. Por quê? Porque a pessoa que é decepcionada, vai na igreja, ali buscando um encontro com Deus, buscando viver esse amor de Deus, buscando talvez uma ajuda, acaba encontrando só meras palavras, só vai com Deus, eu vou orar por você, mas não passa disso. Não passa disso. Então as pessoas criam aquele anticorpo, aquela resistência ao evangelho e depois não adianta. A Bíblia fala que é mais fácil conquistar uma cidade inteira do que um irmão iracundo. O que é o irmão iracundo? É aquela pessoa que um dia fez parte da igreja,
mas acabou se decepcionando, criando uma amargura, um rancor, acabou se afastando. Não é porque ele é fraco, não é porque ele fracassou na fé, porque todos nós fracassamos todos os dias. Não é por causa disso, é porque o evangelho ele tem que ser praticado. O amor de Deus não é só fica em oração, em palavra, é ação. Mas a gente tem uma comunidade, mas é pobre, é carente. Não, quem quer faz. Deus envia recurso. A gente às vezes não pode ajudar de uma forma financeira no momento, de uma forma social, mas a gente pode ajudar num abraço, num aconselhamento, emprestando ouvido para ouvir a pessoa, para a pessoa contar os problemas dela, as dificuldades, você entrar com uma palavra ali, com aconselhamento de Deus e mudar completamente, porque a palavra de Deus ela transforma, ela é viva, ela transforma, ela renova, ela abre, expande a nossa maneira de enxergar o mundo. E através de uma palavra, você pode salvar uma alma. Às vezes, os mais próximos do templo são os que estão mais distantes. Eu não sei se você, aí na sua caminhada cristã, já se sentiu assim. Você está dentro do templo, você convive com as pessoas, mas parece que você não conhece as pessoas e as pessoas não te conhecem. E você sente que, ao mesmo tempo que você está pertinho ali, você está distante. Ao mesmo tempo que você está cercado de gente, parece que você está sozinho, solitário. Parece que as pessoas não enxergam, não vê a sua realidade. Mas fique em paz. Eu aconselho você, concluindo esta mensagem, canalize a sua fé em Deus, em Cristo. Hebreus diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhe para Cristo e procure praticar esse evangelho e sai fora dessas meras palavras, dessa religiosidade, dessa aparência. Seja você da sua maneira de ser, não precisa vestir uma capa de espiritualidade, não precisa fazer umas orações com jargão aí para mostrar espiritualidade, não precisa disso. Deus te conhece e Deus vai te usar dessa forma, Ele vai te aperfeiçoar e vai usar você da maneira que você é e em nome de Jesus você vai ser uma bênção. Fica com esta palavra, Deus te abençoe. Eu quero concluir com uma frase muito interessante que eu achei em um livro que eu estou lendo, que diz assim, para um pai, nenhum preço é alto demais quando se trata de salvar um filho. Nenhum esforço é doloroso demais, nenhum empenho é grande demais. Um pai percorrerá qualquer distância para encontrar seu filho. Deus também. E Deus quer te encontrar. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer se manifestar sobre você, em você, e quer fazer coisas grandes na tua vida. Tá bom? Deus te abençoe e fique com esta palavra.